Torcida e dirigentes importantes do Corinthians fazem pressão por demissão de Vanderlei Luxemburgo. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se existe alguma chance de o Luxa cair nos próximos dias. Quero te atualizar também sobre o São Paulo, informações importantes sobre a nova fornecedora de material esportivo do Tricolor. Bora te atualizar ainda sobre o Santos, com uma crise sem precedentes. Será que o Peixe vai cair pela primeira vez no Campeonato Brasileiro? Falo também sobre Gabigol, com uma suposta proposta da Rússia, sobre a pedida do Zenit para vender Claudinho para o Flamengo, a busca do Vasco por reforços, cada vez mais complicada. Tem ainda informações sobre o técnico do Botafogo, as últimas do mercado, bastidores, transferências e o Palmeiras afirmando que existe uma conspiração contra ele no Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixe me apresentar, sou jornalista esportivo, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM. A missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela o jogo que encerra a rodada do Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira, Goiás e Curitiba, cotação bem boa, vou de vitória do Goiás. A partir de terça tem as quartas de final da Copa do Brasil, já tem o palpite para Bahia e Grêmio, acho que dá empate. E ainda tem tempo para pensar em São Paulo e Palmeiras, América e Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense. Se você manja de futebol, então pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Boa sorte! Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Torcedor do Vasco tem motivos para estar bravo com a 777. Time na zona do rebaixamento, mais uma derrota, e um dos atletas que foram oferecidos ao Vasco e rejeitados pela 777, o Eduardo Sacha, tá deitando e rolando no Red Bull Bragantino. Nesse domingo, vitória contra o Corinthians por 1-0 com o gol dele. O Sacha, desde que se mudou para Bragança Paulista, já tem 11 gols e 5 assistências em 19 jogos pelo Red Bull Bragantino. Quero falar sobre Gustavo Henrique, que vai render nos próximos dias 7 milhões e 300 mil reais ao Flamengo. O zagueiro havia sido emprestado na temporada passada para o Fenerbahçe exatamente por esse valor. E estava combinado que, se ele não tivesse problemas médicos, seria comprado em definitivo por mais 7 milhões e 300 mil. Essa operação está concluída e a grana vai cair em breve para o rubro-negro. Bora contar também que o Curitiba vai ficar com o atacante Edu por empréstimo até o fim da temporada. Cruzeiro e Curitiba chegaram a um acordo nas últimas horas. O Edu, que estava fora dos planos do Pepa, tem contrato até 2024 com o Cruzeiro e fica pelos próximos meses no Couto Pereira. Já Luiz Castro desativou sua conta no Twitter depois de muito xingamento e fechou para comentários a postagem que ele fez se despedindo do Botafogo no Instagram. Técnico português que se mudou para o Al Nassr deixou o Botafogo pela porta dos fundos. Por falar no Botafogo, queria contar que a chance de Bruno Lage, o grande objetivo de John Textor para substituir o Luiz Castro, essa possibilidade é das mais remotas. Antes de gravar o vídeo, consultei um intermediário muito próximo a ele aqui no Brasil e essa pessoa tratou o negócio como algo inviável ou quase impossível. O Bruno Lage não tem a intenção de trabalhar no Brasil. E encerrando o giro de notícias, contar que o Al Hilal fez proposta de 5 milhões e meio de euros ao William Arão. O atleta, que pertence ao Fenerbahçe, é um pedido do JJ que acaba de chegar ao Al Hilal. Jorge Jesus já havia levado o Arão do Flamengo para o Fenerbahçe e agora tenta contratá-lo também para a Arábia Saudita. Os turcos do Fenerbahçe pediram 7 milhões e meio de euros para negociar o Arão. E o Palmeiras tem certeza que existe uma conspiração contra ele no Campeonato Brasileiro. Responsável por tais declarações foi João Martins, auxiliar técnico do Abel Ferreira e responsável por comandar o Palmeiras no 2-2 contra o Atlético Paranaense. O Abel estava suspenso. Depois do empate em 2-2, João Martins não poupou críticas ao Campeonato Brasileiro e também aos dirigentes que comandam a CBF. Dá uma olhada nas frases fortes. Abre aspas. O futebol brasileiro passa uma imagem de que é o mais competitivo do mundo porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganharem. Foi mais uma vez o que se passou hoje.
O João Martins estava muito bravo com a não expulsão do Zé Ivaldo em um dos primeiros lances da partida. O árbitro até marca pênalti do Zé Ivaldo no Endrick, depois de uma cotovelada na cabeça, mas só aplica o cartão amarelo. O João Martins também não gostou da expulsão do Garcia. Ele entende que o primeiro amarelo para o lateral direito do Palmeiras foi um absurdo. Ele retardou uma cobrança de lateral e por isso levou o cartão. João prosseguiu nas críticas à CBF dizendo o seguinte, abre aspas, nós entendemos que é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos, mas na Europa há sempre 2 ou 3 times que ganham sempre e são os melhores. Não vamos nos calar, podemos ser expulsos algumas vezes, mas o que aconteceu hoje foi simplesmente uma vergonha. Antes de encerrar sobre o Palmeiras, só queria contar que o Verdão já recusou uma possibilidade de empréstimo do Tabata para o Cruzeiro. A oferta do Cruzeiro foi considerada horrível pelos dirigentes alviverdes, empréstimo até o fim do ano, com o Palmeiras bancando a maior parte dos salários. Outra informação que envolve o Tabata, atleta que parece fora dos planos do Abel Ferreira, é de que o Bahia também tem a intenção de contratá-lo até o fim dessa temporada. E o Vasco da Gama ficou distante da contratação do volante Fernando, que pertence ao Sevilha e na semana passada havia despertado otimismo entre os dirigentes da 777. É que as negociações não avançaram como se imaginava e, para piorar, o Al Ahly da Arábia Saudita acaba de entrar na parada com uma oferta muito superior ao do Vasco. O time saudita topa bancar 1 milhão de euros pela quebra do contrato no Sevilha, há mais um ano de vínculo, e ainda oferece 5 milhões de euros por temporada ao Fernando, num contrato de 2 anos. A oferta do Vasco era de 1 ano e meio, com cifras muito inferiores. A tendência é que o Fernando se despeça do Sevilha e vá jogar na Arábia Saudita. Esse Al Ahly, que acaba de subir da segunda para a primeira divisão, já contratou, por exemplo, o goleiro Mendy, do Chelsea, e o Firmino, atacante que deixou recentemente o Liverpool, clube cheio de dinheiro, um dos 4 maiores e mais populares times da Arábia Saudita, vai certamente fazer um investimento pesado para garantir uma boa temporada no Campeonato Saudita. Para completar sobre o Vasco, queria contar que o Cruz Maltino dentro de campo vai de mal a pior. Derrota por 2-0 para o Botafogo. Desde a semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco já fez 16 partidas e venceu apenas 2. São 2 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. 21% de aproveitamento dos pontos. Nesse período o time foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca, eliminado na segunda fase da Copa do Brasil e é só o 18º no Campeonato Brasileiro. E aí, quem vai treinar o Vasco da Gama? Essa é a pergunta do milhão. Os dirigentes da 777 têm encontrado enorme dificuldade em fechar com o técnico de ponta. Uma das perguntas mais feitas durante o programa do Nicola na noite desse domingo foi se Gabigol poderia se mudar para a Rússia. Informação surgiu na imprensa russa de que o Spartak Moscou oferece 5 milhões e meio de euros por temporada, ou mais ou menos 29 milhões de reais por ano, 2 milhões e 400 mil por mês de salário para o Gabigol. Ainda não há detalhes sobre a oferta do time russo ao Flamengo. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Gabigol, a mesma pessoa que na semana passada havia assegurado que um time da Arábia Saudita havia feito uma oferta muito boa do ponto de vista financeiro. E a resposta que eu obtive foi a mesma da semana passada. Existe um contato, uma sondagem de um clube russo, não houve a confirmação se é o Spartak Moscou, mas para jogar na Arábia Saudita ou na Rússia, o Gabigol vai preferir ficar no Flamengo. Atacante, que tem contrato somente até dezembro de 2024 com o Fla, tem a intenção de trocar o Flamengo apenas por uma grande liga do futebol europeu. Caso contrário, ele vai permanecer no Flamengo e vai esperar o fim do contrato para sair de graça, tendo a possibilidade de embolsar muitos milhões de euros numa transferência gratuita em 1 ano e meio. Para completar, se não está brilhando nessa temporada, o Gabigol segue com números interessantes: 35 partidas, 17 gols e mais 3 assistências. Notícia que interessa a torcedores de Flamengo e Palmeiras: Claudinho já tem um preço definido. Tenho contado para vocês há bastante tempo que o Claudinho quer voltar ao Brasil. Chegou a se acertar em relação a salários, tempo de contrato e luva com o Palmeiras, não houve acordo entre Palmeiras e Zenit. Recentemente surgiu a notícia de que o Flamengo também chegou a um acordo com o atacante. Falta o principal acordo entre o Flamengo e o clube russo. E a especulação da imprensa brasileira dá conta de que ele poderia ser contratado por 12 milhões de euros ou por no máximo 17 milhões de euros. Pois bem, um jornal russo chamado Sport Express descartou por completo qualquer possibilidade de negociação com essas cifras.
A informação que vem de lá dá conta de que o Zenit vai começar a aceitar conversar com interessados a partir de 30 milhões de euros ou 156 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Claudinho havia sido comprado 2 anos atrás do Red Bull Bragantino por menos da metade disso, 14 milhões de euros na oportunidade. A matéria ainda chega a afirmar que por 17 milhões de euros não haverá negócio. Então, a menos que o Flamengo consiga e invista um caminhão de dinheiro que nunca foi feito na história do futebol brasileiro, contratação do Claudinho dificilmente será viabilizada. Jogador de 26 anos de idade, contrato até junho de 2026. Desde que chegou à Rússia, ele já disputou 60 partidas com 15 gols e 14 assistências. Bora de mais novidade no São Paulo. Quero cravar para vocês que, embora ainda não exista anúncio, a New Balance será a nova fornecedora de material esportivo do São Paulo. Já havia trazido essa informação para vocês há algum tempo. Recebi a confirmação da notícia nas últimas horas de um dirigente super importante do São Paulo. Ainda perguntei, mas por que o Tricolor ainda não pode anunciá-lo? A preocupação do São Paulo é de que esse anúncio cause uma multa ou uma rescisão ainda mais turbulenta com a Adidas. O vínculo do São Paulo com a Adidas termina em 31 de dezembro desse ano. Não haverá renovação. O São Paulo anda muito incomodado com o que a Adidas tem oferecido nos últimos tempos. Mas a preocupação dentro do Morumbi é de que esse anúncio, se confirmado pelo São Paulo, cause um enorme prejuízo nas vendas. O torcedor do São Paulo pode evitar comprar uniformes, camisas, produtos do São Paulo até dezembro, já sabendo que uma nova fornecedora de material esportivo estará em ação a partir de janeiro de 2024. E o medo do São Paulo é que a Adidas utilize disso para processar o São Paulo. Então, para evitar problema, o Tricolor vai adiar ao máximo a confirmação desse acordo, mas posso contar para vocês que está tudo encaminhado. Essa pessoa com quem conversei ainda deu informações importantes, assegurando que além de uma receita maior no contrato da New Balance na comparação com a Adidas, a New Balance ainda concordou em fazer uma série de produtos novos, modelos, linhas, peças, basicamente o que o São Paulo tinha nos tempos de Reebok e que deixou de existir a partir da chegada da Adidas. Vanderlei Luxemburgo corre o risco de demissão se depender de torcedores, dirigentes e pessoas próximas do Duílio Monteiro Alves. Luxa pode cair nessa segunda-feira, mas a resposta oficial é não. Duílio Monteiro Alves e Alessandro Nunes, o presidente e o gerente de futebol do Corinthians, nem cogitam tal possibilidade. Luxemburgo vai estar à frente do timão na partida de quarta-feira, jogo contra o América, válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A possibilidade mais real para a demissão do Lucha é em caso de eliminação na Copa do Brasil, diante do atual cenário, com a falta de resultados e uma queda contra um time que hoje é um dos piores do Campeonato Brasileiro. Aí sim, Luxemburgo deve ser demitido. A pressão é grande, é pesada. A derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino dentro de casa, diante de mais de 40 mil torcedores nesse domingo, só aumentou a insatisfação geral em relação ao trabalho do Lucha, que vai de fato muito mal, né? São 16 jogos em 2 meses, ele completou 2 meses nesse domingo. E nos 16 jogos são 8 derrotas. Ele perdeu exatamente metade das partidas que disputou, aproveitamento de apenas 33% depois de 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. São 13 gols marcados e 18 gols sofridos. O Lucha tem o segundo pior aproveitamento entre todos os técnicos do Corinthians desde o rebaixamento do time. Ele só está à frente do Jair Ventura, que teve 31,5% de aproveitamento dos pontos. Daqui a pouco o Lucha é capaz de superar o Jair Ventura e se tornar o pior de todos. No Campeonato Brasileiro, só 12 pontos conquistados em 13 rodadas. Corinthians irá para a zona do rebaixamento nessa segunda-feira. Se o Goiás vencer o Curitiba, o Timão é hoje o primeiro time à frente da zona do rebaixamento. Para completar, queria contar para vocês que o Duílio tem se mantido alheio a toda essa pressão, alegando que o Luxemburgo ainda pode dar respostas e também que não há bons nomes no mercado para substituí-lo. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Santos, muito ameaçado de rebaixamento pela primeira vez em sua história no Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, na Arena Pantanal, o Santos tomou 3-0 do Cuiabá. Resultado horroroso em todos os sentidos. Primeiro porque o Cuiabá é um concorrente direto na luta contra o rebaixamento. Depois porque o adversário ainda não havia vencido em casa. Foi a primeira vitória. E mais, Cuiabá ainda não havia marcado 3 gols em uma mesma partida no Campeonato Brasileiro. Apareceu o Santos para garantir essa façanha ao rival. E se você acha que não dá para piorar, tá enganado.
Peixe completou 12 partidas sem vitória. São 6 empates contra Blooming, Curitiba, Inter, Palmeiras e Bahia 2 vezes e 6 derrotas para Audax, Audax italiano, tá? Red Bull Bragantino, News Old Boys, Corinthians, Flamengo e agora o Cuiabá. O time é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro, só 2 pontos à frente do Goiás, hoje o primeiro time na zona do rebaixamento. Santos em queda livre, pressão que dá que a qualquer momento vai entrar na zona do rebaixamento e talvez não saia mais. Para completar, Ângelo vendido, Soteldo, Lucas Pires e Natan afastados, torcedor revoltado e planejando para a próxima terça-feira uma manifestação exigindo a renúncia do presidente Andrés Rueda, que está completamente alienado do mundo e tem afirmado que o Santos não corre risco de rebaixamento e vai brigar por classificação para a Libertadores da América. E você, torcedor santista, que pensa sobre o futuro do seu time, qual é a solução? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de compartilhar, de me seguir, aquela coisa toda. A gente volta mais tarde com o vídeo da tarde e também com a live, tradicional live de segunda-feira a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!